Oi para você que está vendo esse vídeo e desde já meu muito obrigada, tá bom? Gente, o motivo desse vídeo eu gostaria de compartilhar aí com você sobre algo que tem me preocupado muito, né? E eu gostaria de falar sobre isso. É o seguinte, há alguns tempos atrás eu tive um sonho muito estranho e eu não conseguia entender esse sonho, né? E agora eu estou começando a entender. Porque nesses últimos dias eu tenho me preocupado muito com o rumo que a humanidade está tomando aí. A gente sabe que nós estamos vivendo os últimos momentos nessa terra, né? A gente não vai viver aqui para sempre. E o rumo que a humanidade está tomando não é muito... é preocupante, né? E eu estava lembrando do sonho, foi o seguinte. A gente tinha uma grande multidão, eu estava num lugar ali, tinha uma grande multidão, eu estava no meio dessa multidão, tá? E sabe época de carnaval, nesses blocos que tem na Bahia, Rio de Janeiro, onde tem multidão muito grande, você não consegue colocar uma agulha no meio? Era desse jeito. No meio dessa grande multidão, gente, existia pessoas de tamanho, de estatura maior, sabe? Gente mais alta. Essas pessoas mais altas, que eram muitas espalhadas no meio da multidão, elas eram líderes. Tinha homens e tinha mulheres. Eles iam organizando a multidão para levar para algum lugar que eu não sabia no sonho onde que era. E aí eles prepararam o pessoal e a gente começou a caminhar. Só que começou a acontecer algo muito preocupante, né? Eu comecei a olhar para trás, olhei várias vezes para trás. E cada vez que eu olhava para trás, a multidão, ela começou a se dividir em grupos, tá? Ela ia caminhando, não parou não. Ia caminhando, mas começou a se dividir em grupos, né? E os grupos iam andando, só que depois começou a acontecer algo mais preocupante ainda. A multidão, que foi se dividindo em grupos, começou a se distanciar uma da outra. Cada vez que eu olhava para trás, os grupos estavam bem menores e distante um dos outros, tá bom? A gente andou muito e no lugar que a gente tinha que chegar, só chegaram lá 5 pessoas e um líder, tá? Então eu fiquei pensando nisso, tenho pensado muito sobre esse assunto e não precisa nem de explicação esse sonho, né? Eu não tinha entendido, estava na minha cara e eu não entendi, tá? Não parou por aí, tem outra parte do sonho, mas não vem ao caso agora. Esse é o evangelho que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que a gente se afastou muito do verdadeiro evangelho, né? Foram aparecendo grupos e religiões e tal, e a gente foi se distanciando do verdadeiro alvo, que é o Filho de Deus, que é Cristo, que é o verdadeiro evangelho, né? Que é levar a palavra para as pessoas. Tudo bem falar sobre curas divinas, bênçãos, Deus é tudo isso. Mas o principal é a volta do Filho de Deus, né? A gente está deixando um pouco aí a desejar sobre isso. A gente está muito distraído pensando em bens materiais, né? Nas coisas da vida, do mundo, nas preocupações. E a gente tem esquecido, né? Que o Filho de Deus está aí às portas. A qualquer momento ele vai voltar e a gente precisa estar preparado, né? E a obra de Deus nesses últimos tempos, irmãos, ela está muito carente de pessoas que preguem arrebatamento, que preguem arrependimento, né? Deus está recrutando soldados valentes, pessoas que tenham coragem de falar de arrebatamento, de arrependimento, porque nos dias de hoje a gente não quer isso, né? A gente quer ouvir bênção, a gente quer ouvir falar de restituição, a gente quer ouvir falar de bênçãos materiais, a gente quer ouvir falar daquele processo lá que está na justiça, a gente quer ouvir falar da casa própria, do carro, mas a gente não está se importando, a gente está muito distante do evangelho verdadeiro. São poucos hoje que se atrevem a falar de arrependimento, de falar da volta do Filho de Deus, né? Isso é muito perigoso, porque a própria palavra fala que quando o Filho de Deus voltasse, ia pegar muitos desprevenidos, distraídos, né? Dando-se em casamentos, fazendo as suas festas, preocupados aí com as suas coisas, iam ser pegos de surpresa. Isso é muito perigoso. Isso que eu gostaria hoje, irmãos, de compartilhar com você.
Você aí que está com a sua vida ainda longe do Criador, que está muito preocupado, você que não conhece aí o Filho de Deus, por favor, gente, pare um pouco, vamos analisar mais nas coisas do Senhor, vamos meditar, vamos falar para as pessoas sobre a volta do Senhor. Ele está aí às portas, né? A gente não tem mais tempo para brincar, a gente não tem mais tempo para brincar de ser crente, para brincar com as coisas de Deus, não, né? A gente pode sim lutar por bens materiais, mas que isso não seja a nossa meta principal. Que a meta principal seja a alma, seja falar do amor de Deus, seja falar de arrependimento, falar da volta do Senhor, porque é isso que importa, né? Nós estamos nos últimos dias e não podemos mais brincar. E é isso que eu queria compartilhar, gente. Há vagas, há muitas vagas, né, aí abertas, precisando de gente para lutar aí pela obra do Senhor, que está muito carente, viu? Precisamos falar do amor de Deus, porque o Filho dele está aí às portas e nós precisamos estar prontos para não sermos pegos de surpresas e chorarmos amargamente. Amém?